E aí pessoal, tudo bem? Professor Gilson de Matemática novamente. Esperava ver vocês em sala, mas infelizmente a realidade não nos permitiu. Mas o que a gente vai fazer agora? Nesse momento, vamos continuar o trabalho que já vínhamos fazendo ao longo dos meses. A aula de hoje vai ser sobre as leis de Newton. O movimento ele é uma parte fundamental do nosso dia a dia. Grande parte das invenções da humanidade se resume a mover um objeto de uma parte a outra de forma correta. Não é surpresa que a pergunta de como é que o movimento funciona é uma das questões mais importantes da ciência e da filosofia. Hoje em dia, nós sabemos que os objetos têm a tendência de conservar o seu movimento. Hoje nós vamos aprender como é que esses movimentos funcionam. Como eu falei anteriormente, na aula de hoje nós vamos trabalhar com as leis de Newton. Newton foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês que é amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e foi uma figura fundamental na Revolução Científica. Uma das suas principais contribuições para a ciência foram as 3 leis de Newton. Elas são um conjunto de leis capazes de explicar a dinâmica do movimento dos corpos. A primeira lei de Newton, chamada lei da inércia, tem em seu princípio básico: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso desde que não haja força externa sobre ele, assim como corpos em movimento tendem a permanecer em movimento se não houver força externa sobre ele. Ou seja, essa lei diz que, ao menos que haja alguma força atuando sobre os corpos, eles permanecem em repouso ou em movimento, ao longo de uma linha reta com velocidade constante. Por exemplo, ao pisar no acelerador de um carro, um motorista pode sentir-se comprimido em seu banco, como se houvesse uma força puxando ele para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão da sua inércia, ou seja, a tendência de seu corpo permanecer parado ou em velocidade constante. Além disso, quanto maior for a massa de seu corpo, maior será a sua inércia. Assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. A segunda lei de Newton é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Ela fala o seguinte, que o módulo da aceleração ela é diretamente proporcional à sua força, ou seja, quanto maior a aceleração aplicada, maior será a força sobre os objetos. E é inversamente proporcional à massa, ou seja, a força aplicada sobre o objeto produz nele aceleração na mesma direção e sentido da força resultante. E o que seria a força resultante, professor? Força resultante é o conjunto de forças aplicadas sobre o objeto. A segunda lei de Newton, ela traz como fórmula esta aqui. A força de um objeto é igual à sua massa vezes sua aceleração. A terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, ela diz que todas as forças surgem em pares. Ao aplicarmos a força em um corpo, que é de ação, recebemos desse corpo a mesma força que nós chamamos de reação, com o mesmo valor e a mesma direção, porém de sentidos opostos. Ela, na verdade, fala o seguinte: para toda ação há uma reação de mesma quantidade de força e no mesmo sentido, porém em direções opostas. Essa lei faz com que a gente entenda que para surgir uma força é necessário que 2 corpos interajam, produzindo a força de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo. Por exemplo, se estivermos usando patins e empurrarmos um carrinho de supermercado lotado de compras, seremos empurrados para trás, em decorrência da fraca intensidade da força de atrito entre as rodas do patins e o piso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Por enquanto, nós vamos continuar nos vendo online e espero que tudo se resolva para que a gente consiga voltar às aulas presenciais, tá? No mais, um abraço e até a próxima, galera.